No dia 14 de outubro, às 11 horas, 34 minutos e 8 segundos, um torpedo 765 saiu do tubo de lançamento de um submarino iraniano classe Kilo. 8 segundos depois, o segundo. O alvo, o porta-aviões americano USS Gerald R. Ford. O que aconteceu em seguida durou 28 segundos. E nesses 28 segundos, havia um fato que os planejadores iranianos nunca haviam considerado. O Kilo esperou 4 dias no fundo do mar e, mesmo assim, caiu na armadilha que havia sido preparada especificamente para ele. Para entender como isso foi possível, é preciso começar não pelo momento do disparo, mas por uma questão que os analistas americanos haviam feito meses antes. A questão era simples. Se um submarino iraniano, classe Kilo, quisesse atacar o Ford, onde ele esperaria? O Golfo Pérsico tem uma profundidade média de 50 metros. Não é um oceano profundo. É uma bacia onde condições acústicas específicas criam zonas de sombra, áreas onde os sonares dos navios de superfície praticamente não enxergam nada. Abaixo da termocolina, essa camada de transição entre massas de água de temperaturas diferentes, os sinais de sonar se refletem e desviam, deixando uma região inteira praticamente cega para os sensores dos destroyers e fragatas americanas. Um Kilo que quisesse atacar o Ford precisaria se posicionar nessa zona de sombra. Precisaria usar a termocolina como escudo. Precisaria esperar em profundidade suficiente para estar abaixo dela, mas não tão fundo que o fundo do mar o impedisse. Em um golfo de 50 metros de profundidade média, isso deixava uma janela estreita, entre 35 e 45 metros. Os analistas americanos haviam chegado a essa conclusão. E em seguida haviam dado o próximo passo. Se o Kilo estaria nessa janela de profundidade e se estaria esperando o Ford passar para atacar durante as operações de voo, quando o porta-aviões vira em direção ao vento e reduz para 12 nós por 8 a 12 minutos a cada 90 minutos, então havia uma região geográfica específica onde o posicionamento faria sentido tático. E haviam posicionado um helicóptero MH-60R Seahawk exatamente lá. O Seahawk voava a 60 metros de altitude. Seu sonar de mergulho AN/AQ-22 estava suspenso a 15 metros de profundidade, pendurado em um cabo, posicionado precisamente abaixo da termocolina, no espaço onde o Kilo estaria escondido. Não à procura de ruído de hélice, não à procura de vibração de motor. O Kilo havia desligado tudo isso. O Seahawk estava procurando algo que não se pode desligar: o campo de pressão gerado por qualquer casco que se move pela água. Um casco do volume do Kilo desloca a água, e essa onda de deslocamento, esse perfil de pressão, é único e inextinguível. Pode-se silenciar sons, pode-se blindar calor, não se pode desligar um campo de pressão. O Kilo havia feito tudo certo. Havia entrado no Golfo escondido na sombra acústica de um comboio de superpetroleiros cruzando o Estreito de Hormuz, os ruídos hidromecânicos dos tanques gigantescos mascarando tudo o que se movesse por baixo deles. Havia pousado no fundo do mar, a 38 metros de profundidade. Havia permanecido imóvel por 4 dias, com todos os sistemas não essenciais desligados, funcionando apenas a bateria, sem som, sem emissão eletromagnética, sem assinatura térmica. 4 dias. A tripulação dormia em turnos, comia conservas, esperava, porque sabia que o Ford viria e que teria seu padrão. Às 11 horas e 16 minutos, o submarino ativou sua propulsão a bateria. Silencioso, lento, preciso. Aproximou-se a 800 metros do Ford, exatamente durante a janela de operações aéreas, o momento em que a velocidade do porta-aviões é mais previsível e mais baixa. 800 metros. Essa é a distância em que um torpedo, esse ET-65, tem uma probabilidade de acerto de 78%.
Com 2 torpedos em salva, essa probabilidade sobe para mais de 95%. Às 11h31, o operador do Seahawk registrou uma anomalia de pressão. 22 segundos depois, a classificação estava completa. Classe Kilo, profundidade 36 metros, rumo norte-noroeste. 11h31 e 22 segundos. O Ford começou sua manobra evasiva. Os iranianos perceberam que sua janela estava-se fechando. Às 11h33, a tripulação do Kilo tomou a decisão que não podia mais desfazer. 11h34 e 8 segundos. Primeiro torpedo. 11h34 e 12 segundos. Segundo torpedo. 2 torpedos SET-65, 40 nós, 205 kg de explosivo na ogiva. Alvo, o maior porta-aviões do mundo, a 800 metros. 9 segundos após o primeiro disparo, 11h34 e 17 segundos, o piloto do Seahawk fez algo que nenhum manual define como procedimento padrão. Disparou um torpedo MK-54 sem esperar a autorização do grupo de batalha. Protocolarmente, é uma ação unilateral. Taticamente, era a única decisão que ainda poderia salvar o Ford. O MK-54 é uma categoria diferente de arma. Guiamento ativo próprio, 40 nós, $1,5 milhão por unidade. Não foi disparado no quilo. Foi disparado no primeiro torpedo SET-65. 3 segundos após entrar na água, o MK-54 encontrou seu alvo. 11h34 e 28 segundos. Detonação do primeiro torpedo iraniano, a 340 metros da proa do Ford. O segundo MK-54 havia entrado na água às 11h34 e 19 segundos. Interceptou o segundo SET-65 às 11h34 e 36 segundos, a 290 metros do casco. Do disparo do primeiro torpedo iraniano até a destruição do segundo, 28 segundos. O Ford não foi atingido. Mas a história não termina aqui. Às 11h35 e 4 segundos, o USS North Carolina, um submarino classe Virginia do grupo de batalha americano, que havia esperado em posição durante todo esse tempo, disparou um torpedo MK-48 a DCAP, 55 nós, 295 kg de ogiva. O Kilo tinha um problema que não podia ser resolvido. Suas baterias estavam esgotadas. 4 dias no fundo, uma aproximação silenciosa, 2 disparos de torpedo e então a tentativa de fuga. A velocidade máxima de emergência era ainda 6 nós. Às 11h38 e 12 segundos, a 34 metros de profundidade, o MK-48 ADCAP encontrou o Kilo. O que se seguiu durou menos de 6 segundos. O Irã havia investido 351,2 milhões de dólares, o submarino, os torpedos, anos de preparação. Os Estados Unidos haviam gasto 6,8 milhões de dólares, operações do Seahawk, 2 MK-54, um MK-48 8-cap, proporção 51:1. Mas a proporção real é diferente. O Seahawk não estava lá por acaso. Analistas americanos passaram anos estudando a doutrina iraniana de submarinos. Aprenderam como os comandantes iranianos pensam, quais posições preferem, em que profundidades operam, como utilizam a geografia do Golfo. Essa análise concluiu que um quilo iraniano, se quisesse atacar o Ford, esperaria exatamente naquele ponto, exatamente naquela profundidade, exatamente naquele momento. A doutrina iraniana havia se tornado um mapa para a própria armadilha. O Kilo havia permanecido não detectado por 4 dias. Isso foi, tecnicamente, brilhante. Havia-se aproximado a 800 metros sem produzir um único sinal acústico. Isso foi, operacionalmente, notável.
havia disparado 2 torpedos com probabilidade de acerto quase perfeita. Isso foi, taticamente, competente. E mesmo assim, o resultado foi a destruição. Não porque o Kilo cometeu um erro, mas porque os americanos haviam feito a pergunta certa meses antes e posicionado a resposta exatamente onde precisava estar. 340 metros. Essa é a margem que separou um torpedo do maior porta-aviões do mundo. Não por sorte, por preparação, análise, treinamento e uma decisão tomada em menos de um segundo.